foram a favor de fazer isso. Eu me lembro, sabe, no governo aí do Anastasia, na véspera da Copa do Mundo, nós fazendo assembleias lá no Clubes Oficiais e reunidos lá naquele gabinete do Coronel Piscinini, não é isso? Todo mundo irmanado, e com aquilo nós conseguimos aí um reajuste que nunca houve na história da Polícia Militar. Depois, nós tivemos o PLC 257, não é isso? Onde que houve também uma organização completa em defesa da categoria. Agora, no governo Pimentel, certo? O governo Pimentel optou por cooptar. O termo é esse mesmo, é cooptar. Isso para não falar comprar, certo? Por quê? Ora, bolas, pipocas. Primeiro, a União dos Militares de Minas Gerais, ela simplesmente desapareceu. Participava desmobilizando a tropa do interior. Todo lugar que eu estou indo, todo lugar. Eu vou deixar isso aqui um recado para o Coronel Zéder. Zéder Gonçalves do Patrocínio, para ele deixar também de ser puxa-saco e pelego. Em todas as reuniões que eu faço no interior, eu falo com os policiais, vocês estão filiados à União dos Reformados? Então saia, porque o presidente traiu a confiança de vocês e passou pro lado do governo. O Clube dos Oficiais sempre foi o que é. Nunca mudou, certo? Tanto é que na campanha do Azeredo, depois do Azeredo sucatear e arrebentar com a Polícia Militar, o clube chamou ele lá para um café. Então sempre foi, eu não tenho divergência nenhuma do Clube dos Oficiais, não. Em relação à Associação dos Oficiais, a tristeza minha é maior. Por quê? O governador promoveu a vice-presidente a tenente-coronel e promoveu o Cirilo a tenente-coronel e a coronel posteriormente. E aí ele abandonou toda a luta. Eu tenho que ser leal com quem é desleal comigo por dever de ofício. Porque o dia que eu agir do mesmo jeito, certo? Eu estou me nivelando esses caras. Ora, o Cirilo, eu tinha até um bom relacionamento com ele até o dia que ele deu entrevista na Rádio Tatiaia, sabe? Foi o dia que morreu 2 policiais militares lá na cidade de Pompéu. Aí ele foi chamado lá no Carlos Viana para falar sobre o evento. Ele falou que aquilo era culpa do governo federal que não aprovou, do Congresso Nacional, que não aprovou legislação que colocava tinta nas notas. Botou a culpa em todo mundo, mas a questão do sucateamento não foi analisada. E a partir daquilo lá, eu fui vislumbrando o que estava acontecendo ali até o momento de eu ter desfiliado da Associação dos Oficiais. A questão toda que está sendo posta em relação a comando, né? E eu queria anunciar aqui para os ouvintes que o deputado subtenente Gonzaga está aqui no estúdio. Daqui a pouco ele vai democraticamente exercer o direito de manifestação em cima das colocações que foram feitas aqui. Mas aí, voltando à questão de comando, nós temos uma situação muito clara, e não é porque foi embora não, viu, Gonzaga? Porque eu vou falar aqui dando nome. Mas tem que dar nome, não. Claro. O Bianchini, por exemplo. Mas vamos começar pelo Bianchini. Depois que saiu, tá mamando aonde? Em 2 conselhos, um na Gasmig e outro na Codemig. Pois é. Aliás, Semig. Pois é, mas o problema dele, ele pode mamar onde ele quiser. Tá? Não tem problema, não. O problema isso é quem mama, quem que escolhe. Né? Porque quem que indica lá pros conselhos é o Pimentel. Pimentel vai indicar quem é amigo dele, não vai indicar o Russo, nem eu, e nem o... Até que eu não quero também, não. Veja bem, o que aconteceu? O Bianchini assumiu o comando da Polícia Militar. Bacana. O que nós começamos a... Isso é bacana. Não, bacana. Ele é coronel da ativa, foi escolhido pelo governador, então vamos dar um tempo para isso aí. Francamente, todo governo que assumir... Tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo, a pessoa não vai. E a coisa foi piorando, igual rabo de égua, para baixo. Assim, bom, e a posição do Bianchini? A posição dele foi clara. Ele fez aquele movimento lá no PLC 257, que foi aquela manifestação, a última que nós tivemos unido, foi naquele negócio, todo mundo. Os coronéis foram da ativa? Mas aí nós temos que fazer um adendo aí. Ele fez aquele movimento, Gonzaga estava em Brasília fazendo a defesa do PL em nosso nome. Em compensação, porque a causa era lá em Brasília, aí ele botou a cara. Sobre isso aí, quem tem os bastidores sou eu. Agora, com relação à previdência nossa aqui,
ele continuou calado. E eu só queria só... Pois é, deixar aqui um detalhe. mas você está me cortando aqui um É porque raciocínio. a Previdência, porque aquela lá, uma das grandes preocupações era a Previdência. Sim. Do PLP. Uma Sim. das grandes preocupações, inclusive o aumento da alíquota de 11 para 14, a questão da aposentadoria, a proibição de contratação, uma série de questões. Essa daí, o Gonzaga fez um papel brilhante em Brasília. E ele aqui, numa tentativa de dizer que era uma liderança, estou falando do Bianchini. Eu sei, mas você está pegando do evento para frente, tem os bastidores do evento. Eu sei, Mas antes dos bastidores... É porque eu quero, na verdade, colocar o seguinte. Só o comando que eu tô O que falando. tem que colocar é do comando. Nós temos que colocar o seguinte. Quando se trata da Previdência no Estado, onde o Pimentel estava metendo a mão no dinheiro desde março de 2015, ele ficou calado. Elbert Figueiredo está calado, André Leão está calado, comandante do Bombeiro está calado. Não só calados, omissos e coniventes com o desvio criminoso. Eu fiz uma continha aqui, só para te mostrar. Partindo do pressuposto que é descontado 8% da contribuição do segurado, um salário de um soldado, em um ano, em 36 meses, foram descontados R$13.120. Nesses 36 mil, 33 anos e meio, de um salário de um soldado, que ele não voltou para o caixa, que voltou para o IPSM. Da patronal, é o dobro, 26.240. Somente de cada soldado da PM e do bombeiro, são aproximadamente R$40 mil. R$40 mil entre patronal e segurado, que o governo Pimentel, com a anuência, com a conivência, com a complacência, porque o comandante-geral, Coronel Mendonça, ele não é presidente do Conselho de Administração do IPSM? Sim, mas deixa eu acabar de voltar ao Bianchini. Mas aí só para dizer que nós vamos ter que chamar o comercial, mas vamos esperar só o Mendonça, então. Sim, mas o negócio eu não posso cortar isso, não. Pode fechar. Veja bem, deixa esse comercial para depois. O que acontece? O que acontece? O Coronel Bianchini participou daquele movimento e ali havia união. Mas só que ali havia o embrião de uma candidatura política, que agora nós estamos vendo. Né, que na verdade ele tinha uma ambição de ser candidato a deputado federal, que é direito dele e é direito de todo mundo. Bom, pois é, mas aí ele sai, assume o Coronel Elbert Figueiredo. Eu vou fazer um negócio aqui agora, que é difícil de fazer, mas é necessário. O Elbert Figueiredo de Lourdes é colega de turma do Tenente Coronel Russo, que está sentado aí, ó. Certo? Eu, Domingos Sá de Mendonça, estive no gabinete dele há mais ou menos 15 dias. Depois que foi instaurado um IPM, me chamaram lá, Coronel Leidivan, para ser ouvido. Me ouviu, obviamente, as minhas críticas, você sabe que eu não vou voltar atrás. Aquilo lá que está gravado eu falei a minha opinião, não tem problema nenhum. E, posteriormente, ele falou, olha, se quiser conversar, meu gabinete está sempre aberto. Eu sou uma pessoa que eu sempre converso com qualquer um. Qualquer um. E ele me colocou algumas questões lá que até hoje eu estou processando na minha cabeça, sem abandonar minha opinião e sempre manifestando a minha opinião publicamente. Ora, existe um governador aí, Fernando da Mata Pimentel. Esse governador ele tem um punhado de secretário. Os secretários do Pimentel, eles, vamos dar o nome mesmo, não? O secretário do Planejamento, que é o senhor Elvésio Magalhães, ele trabalha com os dados, Rodrigues, dizendo que a PM é que quebrou o Estado. Fala isso. Ele fala que a PM Durval também fala. Consome 25% da folha de pagamento do funcionalismo do Executivo. Se dependesse do Elvésio Magalhães, nós não teríamos hospital militar. Ele é radicalmente contra o hospital militar. Mas isso que o comando está fazendo, Mendonça. É exatamente isso. Ele é radical. Sucateando o hospital. Mas o hospital vai acabar. Espera. O que acontece? Nós, enquanto classe, igual a entidade de classe, nós estamos realmente fazendo um enfrentamento contra o governo. Por outro lado, eu cheguei a falar para o Coronel Elbert, eu falei com ele. Se eu fosse ele, eu entregava o comando, ó. Eu falei. Se eu fosse ele, entregava o comando. Sabe o que ele me respondeu? Falou, Mendonça, sabe por que eu não faço isso? Falou, sabe por que eu não faço isso? Olhando na minha cara. Porque eu não sou covarde. Eu aguardei a resposta. Falei, mas por quê?
Falou, é muito fácil. Eu no comando ou na reserva, o meu salário é o mesmo. Ponto. Seria muito mais fácil eu tentar, né, arrumar uma vaga na Gasmig, não sei o que lá mais, e tocar minha vida. Mas o governo vai até o final do ano. Até o final do ano eu vou levar esse barco de qualquer jeito. Por quê? Se eu sair, vai ter que ser nomeado outro. Isso é o papo, tô falando que eu comigo. De qualquer jeito? O quê? É esse termo, de qualquer jeito. Quem? Ele falou de levar de qualquer falou. jeito. Se eu sair, vai ser nomeado um outro coronel. Vai. Pela proximidade, pelo contato que eu tenho com o Fernando Pimentel, às vezes, muitas vezes, que coisa que o secretário quer fazer, eu tenho condição de interferir. Então, na ideia do coronel Elbert Figueiró, ele está se sacrificando pela tropa. Essa é a ideia dele que eu estou colocando aqui. Presta atenção. 41 mil reais todo mês. Não é 40 mil, é 22. Ele me mostrou o contra-cheque dele. 41 bruto. Líquido. Ele me mostrou o contra-cheque. 16 líquido. Ele mostrou. Falou assim, menor, vocês falam que eu ganho 40 mil, eu ganho 22. Tá aqui. E segunda coisa. Foi um negócio de diária. Ele tá me falando. Tô repassando. Ele falou que eu não conferi, certo? Que ele arbitra as diárias dele, que ele acha R$900 excessivo um valor da diária, que essa crise que tá aí. Isso. Mas em termos de diária não é ele. É o chefe do Estado-Maior dele. Sim, que eu tô falando. 120 mil de diária em 3 anos. Tô falando da postura dele. E falou comigo. Olha, que ele entende a nossa posição. Agora, discorda de algumas coisas. E discordar de alguma coisa aqui, nós estamos aqui numa mesa democrática, nós todo mundo discordando. Ora, a hora que nós resolvemos que iríamos ocupar o palácio, isso foi uma decisão na hora estratégica. Na hora, vamos. Ou eu fui, vou 100 vezes que for, porque eu acho que ali a luta é justa. Rodrigues, a tropa estava querendo, falou, não aguento mais discurso, eu falei isso com o Gonzaga. Nós temos que fazer alguma coisa. A primeira capa do Super, toda a mídia repercutiu isso. Nacionalmente. E nós tivemos condição, e isso aí você falou na Itatiaia, que a nossa pauta, ninguém é contra ela. Sabe quem que estava lá naquele movimento? E eu estava lá embaixo só vendo quem é que estava lá, né? Obviamente tinha os P2, mas você tinha uns caras igual Coronel Zé Humberto de Oliveira, turma de 78. Tava. Coronel Neuza, que foi. Coronel Pessoa. Coronel Pessoa. Bacana. Coronel Orestes. Matuzail. O Machado. Coronel Simeão. Tinha uma turma de pessoas lá que eles todos sabem que a nossa luta é justa. Ninguém tem reparo à nossa luta. Agora, o reparo que eles têm é em algumas questões que a gente é mais ousado. Tanto é, não sei se você notou, que não foi todo mundo que entrou para dentro do palácio. Uma meia dúzia. Teve uma turma que ficou do lado de fora. Meia dúzia de uns 50. Ficou do lado de fora. Então nós temos que conviver com isso aqui tudo. Agora, aí eu fiz essa provocação hoje lá na rede social, sabe? E aproveitando a presença do Gonzaga aqui, sabe? Gonzaga, olha bem, vi você falando lá e comentei aqui que vocês trabalharam politicamente em cima de um projeto que elegeu os dois na última campanha. Não é isso? E nós estamos caminhando. Difícil. Não sei se vamos chegar até junho, não. Que falar que o nosso projeto é político. Eu reconheço que é. Mas é mesmo? O meu é político. Eu tenho todo o interesse. Em tirar esse PT do poder. Eu tenho. O que eu puder fazer para tirar o PT do poder, eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu não gosto de bandido. Isso é 95% da corporação. Eu não gosto de bandido. O Fernando da Mata Pimentel, quem conhece os processos dele, você conhece, Gonzaga? Falando que você está prejulgando. Gente, a prova lá é robusta, ela é farta. Ele é um homem corrupto. Ele lava dinheiro. Ele usou a esposa dele, mas aquele Bené, né? Bené entregou tudo. Entregou tudo. Isso tá tudo lá. Então ele é um cara que, para mim, não deveria estar na chefia da polícia. Mas já que colocaram ele lá, vamos tentar tirar. Se não conseguir, o que nós podemos fazer? Se o povo reeleger cidadão. E a viola no saco.
Não podemos fazer nada. Enfiar a viola no Agora, o certo é que nós chegamos nessa situação que nós estamos porque nós não mantivemos a unidade daquela campanha salarial lá de 2014 e a tropa sente isso. Mas o comando, Mendonça, de novo. Não é o comando, não. O comando é comando. Qualquer comando tá aí. Não, eu tô falando são a forma de atuação do comando, Mendonça. O governo só está se sustentando por causa do apoio, dos instrumentos e da covardia que o comando tem feito. Isso é fato. Não, eu concordo. Abrir o IPM contra você. Eu concordo. Me atacar em redes sociais de forma institucional. Eu concordo. Abrir IPM com um sargento que foi na Câmara Municipal tirar uma foto comigo. Combinar com o comandante do bombeiro para abrir IPM contra o sargento Alexandre. Ameaçar a liderança. Transferir coronel da ativa. Transferir major, transferir sargento, cabo. Abrir IPM porque um reformado fez um comentário numa página de Facebook. Todos os instrumentos que eles têm à disposição, o comando, eles têm utilizado. Fazer escala, fazer chamada, Rodrigo, tudo. O pior foi no outro comando, movimento. Eles têm feito. Eles tiveram a audácia de pedir a prisão das lideranças. Pediu a prisão do deputado, mesmo. Isso aí. Pediu a prisão do Cabo Coelho, do Sargento Bahia, pediu a prisão do Sargento Alexandre, do Inspetor Zé Maria, pediu a prisão do Russo, pediu a minha prisão. Pois é. Pediu a minha prisão. E o canalha do deputado Dorval Ângelo, petista, que tem dado sustentação a esse governo, dizer que realmente o governo estava certo, que o governo tinha que fazer aquilo, que ocupar o palácio era uma coisa inaceitável, que aquilo era um símbolo de poder. Isso tudo ontem da tribuna, os vídeos estão aqui, ó, que eu fui lá rebater. E eu falei com ele assim, deputado, então eu queria fazer aqui um pedido para o senhor, porque nem o comandante-geral da PM, nem o do bombeiro, nem o governador, que Vossa Excelência é subserviente, nem o chefe da Polícia Civil, nem o secretário de Segurança, falou até agora. Com relação à pauta, a pauta que nós estamos reivindicando, o senhor não disse nada. O senhor vai falar alguma coisa? Não disse nada de novo. Porque ao longo desse tempo, Mendonça, eu tenho percebido com clareza, o PT é extremamente competente para querer se manter no poder a qualquer custo. Eles atacam qualquer pessoa com qualquer instrumento para se manter no poder. O fato de eu fazer uma oposição ferrenha ao governo e mostrar as vísceras do governo tem saído muito caro para mim, Mendonça. Pois é, mas muito caro. Mas antes de passar muito a palavra, caro. antes de passar a palavra para o Gonzaga, eu vou passar agora. Eu queria só deixar a última pergunta para os senhores responder, porque eu já falei demais. A tropa da Polícia Militar está ouvindo, está assistindo, está vendo essa questão. E o senhor é a principal liderança de oposição e desse movimento que nós estamos fazendo, certo? Aqui em nível estadual. Isso aí é. Então nós fizemos aquela última assembleia, em que ocupamos o palácio, em que, e eu não estava lá, porque eu tive de sair mais cedo, os senhores saíram de maneira brilhante, certo? O movimento foi muito vitorioso, só que ele não pode encerrar. Não vai encerrar, não. Então, Isso aí nós já decidimos, não. há uma... Bahia tá aqui. Pois é, mas há uma estratégia proposta, e eu queria apresentá-la publicamente, certo? Porque houve um movimento da segurança pública na quarta, mas houve um movimento do funcionalismo público civil na terça. Eles fizeram também um movimento. E como essa pauta envolve, por causa dos policiais civis e agentes penitenciários, a questão da previdência dos servidores, que está assolando eles todos, certo? Há uma reivindicação, até por parte dos professores e dos servidores, de que houvesse uma grande unificação de um movimento de protesto contra o governo pela questão da Previdência. Para a gente tentar colocar, não 3 mil, mas 30 mil pessoas. 30 mil pessoas na Praça da Liberdade para protestar contra o parcelamento de salário que atinge a todos e contra o descaso do governo com a previdência, tanto dos militares quanto a previdência pública. E o movimento é político, eu sou favorável a isso. Sabe por quê? Nós temos que unir todos que queremos ter os nossos direitos
preservados. Tem uma frase, não tem? Sem luta, não há conquista, mas essa frase precisa ser atualizada. Mas tem que ter resistência e enfrentamento. Nós estamos precisando de lutar para não perder agora. Eu falei isso, não acabou a eleição. Mendonça, são duas, Rodrigues, são 2h17 agora. A gente suprimiu um intervalo, né? Combinei com o Ronan aqui. Vamos fazer só um intervalo daqui a 13 minutos. E o pessoal está cobrando participação do subtenente Gonzaga, que a gente gostaria de abrir a palavra para ele agora. Eu gostaria de colocar mais um assunto para repercutir também. Fez parte de uma nota que a AME assinou e divulgou no dia de hoje, em relação à questão do comando, que a gente tem feito a coisa de uma forma respeitosa, respeitando o cara. Não, sim, mas a gente tem feito de uma forma respeitosa a questão da hierarquia e disciplina. Sabe por quê, Rodrigues? Para ninguém alegar lá na frente que a liderança está promovendo a indisciplina e a hierarquia. Ninguém vai jogar isso nas nossas costas. Está muito claro a movimentação pacífica, de forma ordeira, como foi lá no Palácio da Liberdade, e tentaram, nada, não teve nada, nem uma grama, não foi arrancada uma grama. Até o lixo foi recolhido, nada. Mas fica claro, ontem eu estava conversando isso com o doutor André Mourão Mota, lá na Justiça Militar. Eu lembro do julgamento da greve 97, que não tinha nenhum viés de indisciplina, não. Nós não estamos pedindo queda de comandante, nós não estamos indo lá para a Porta do Quinto para pedir substituição de comandante, nós não estamos mandando a tropa que está trabalhando parar, nós estamos pedindo receber em dia, devolver o dinheiro para o IPSM e reposição de perda. Pronto. Não há questão de disciplina aqui, não? Ou há? Então, sem mais delongas, o subtenente Gonzaga foi citado aqui, inclusive antes da chegada dele, sobre a questão de não estar se posicionando. Então me atualiza. Vamos atualizar. Cobrança, da questão de não estar se posicionando de uma forma um pouco mais veemente. Mais dura, mais incisiva em relação ao comando que vem fazendo tudo isso. É a mesma coisa. Eu cobrei isso, o Mendonça cobrou. Na verdade, é o seguinte. Boa tarde a todos. Tá? Eu primeiro agradecer o convite, eu atrasei porque eu fui lá na Itatiaia, abriu espaço como abriu espaço para o Rodrigues mais cedo, eu fui lá também por conta da manifestação do Carlos Lindenberg, e eu fui cobrado disso publicamente. Acho que nós estamos aqui entre pessoas que militam há mais de 20 anos na mesma raia, tá certo? E cada um com sua característica. Eu acho que o Rodrigues já me cobrou isso publicamente, o Mendonça já me cobrou publicamente, e é difícil você reproduzir. Tá certo? A entonação de voz dos outros, a forma de falar, então. Eu acho que não tem nenhuma manifestação minha, nenhuma, de condescendência com comando com ninguém. Qualquer assunto que seja da nossa luta de classe histórica. Tá certo? E foi esse posicionamento desde que eu comecei a minha militância lá na ASP, lá em 92. Tá certo? Nós enfrentamos todos os comandantes. Eu fui chamado dezenas de vezes para responder lá em 95, quando nós compramos um espaço lá no antigo jornal Diário da Tarde, tá certo? Quem escrevia os textos era eu, pode procurar os colegas da ASPA lá, o Eto já morreu, não tá aqui para testemunhar, mas procura a Sara, procura o Paulo Maciel, tá certo? Eu sempre tive uma conduta firme. Eu não tenho o tom de voz que vocês têm, tá certo? Ou a premissa de que essa manifestação, essa forma de falar é que é o caminho. Eu acho que nós precisamos também nos respeitar com as nossas diferenças de manifestação, de forma de manifestar. Eu acho que ninguém aqui, tá certo, vai apontar um ato de covardia minha nesse processo todo de luta histórica nossa. E olha que nós temos muitos bastidores. Olha que nós tentamos dezenas de vezes, de madrugada, de manhã, de dia, para pensar ações, para propor estratégia, refazer caminho, refazer ações. Eu acho que ninguém vai apontar para mim um ato de covardia. Então eu acho que essa forma minha de manifestar, de posicionar, de falar, ela não pode ser automaticamente confundida ou apontada como sendo um recuo na crítica, um recuo na cobrança, um recuo mas já que você me fez o desafio, eu vou aceitar o desafio. Tá? Eu também vou. Eu vou aceitar o desafio. Gonzaga, programa quente hoje, hein? Conforme prometido. Eu vou aceitar o desafio e, assim, eu tenho o maior respeito pela sua pessoa. Eu fui eleitor seu na última campanha, mas a gente sabe que a influência sua lá na Aspra, ela é fundamental. Você ali tem uma influência, a gente acompanha lá todas as solenidades e tudo, realmente você tem uma influência grande. E uma coisa que me causou muita estranheza nessas manifestações aí, certo? É que nós estamos criando blocos. Você tem um bloco do Rodrigues, do Coelho e do Alexandre, que estão marchando numa posição. Tem o bloco das associações oficiais, que marcham em outras, né?
dizendo que quem estaria com Rodrigues estaria num projeto eleitoreiro. Não é projeto eleitoreiro. Todo mundo que estava lá, tinha candidato lá que eu vi. Zanola, Rodrigues, Marinho, Machado. Não, Machado não vai ser candidato mais não, graças a Deus. Mas o que acontece? Todas as pessoas com aspiração política legítima. Quando fala que o projeto é político, eu não sou candidato, mas ele é político. É político, é. Nossas ele ações é são político. Agora, o que acontece? Nós tivemos um momento, foi um momento, para mim, de muita dificuldade. Em PM eu não importo, não. Mas assaltaram a minha casa, eu acho que é mandado, esses dias. Eu tive que mudar de ir para um apartamento. Um cara de 35 anos lá meteu um revólver na cara do Daniel, meu filho, tranco ele de cueca com um cara lá dentro, e eu tô correndo atrás disso, sabe? Não foi bandido, não, porque mandou foi um recado para mim, sabe? Cadê seu pai? Tá aí? Não, eu vou esperar ele. Até isso a gente sofre. Por quê? Porque eu venho fazendo um enfrentamento, principalmente em cima da Associação dos Oficiais, que eu ajudei a fundar e não sou mais sócio ali. E foi no dia que nós iríamos queimar caixão que decidimos que iria colar a foto do senhor comandante-geral nesses caixões. Foi. E a Aspra, através do Bahia, discordou. E eu fiquei, assim, muito, diríamos assim, preocupado, porque lá na Associação dos Oficiais tem um conselho de notáveis. Conselho de notáveis. São coronéis antigos que passam a experiência deles para o presidente da Associação dos Oficiais. Eu tenho certeza que o coronel Klinger foi escalado para tirar o Machado, o coronel Machado. Fala de bastidores aqui agora, sim, daquela manifestação. E ele não foi lá. Eu cobrei isso dele. Lá no Bar Amarelinho. Por quê? Teve um coronel que foi escalado para me chegar a chincha também. Entendeu? Me chamou para jantar, certo? Eu não fui. Eles são muito cara de pau. Mas veio pelo telefone. Eles são muito. Não, eu vou dar a argumentação. Eles não têm escrúpulo. Eu vou dar a argumentação que foi colocada. Para o ouvinte saber o que rola nisso aí. Foi colocado o seguinte: Mendonça, cuidado. Nós não podemos enfraquecer a instituição Comando Geral. Quando se queima uma foto do comandante-geral, nós estamos enfraquecendo a polícia enquanto instituição, independente de quem está lá. Então, esse posicionamento de vocês de queimar a foto do comandante-geral é equivocado. Eu respeito a argumentação de quem pensa assim, não tem problema nenhum. Mas, ora, se eu te falar, nós temos a presidência da República, que é uma instituição, mas tem o Temer, que é um ladrão. Pronto. Nós temos o governo de Minas Gerais, certo? É uma instituição. Que é uma instituição. Mas tem o ladrão do Pimentel. Naquele momento, ladrão, eu era a favor de colar. O Bahia não era. Respeito a posição dele, mas ele não era. Aí a gente acha que houve interferência em cima de vocês também. Do mesmo jeito que houve em mim. Você entende? Então eu estou falando, é um fato exclusivo aqui. Houve, Gonzaga? Eu posso dizer, da minha parte, não. Da minha parte, não. E a minha manifestação foi o seguinte. Isso eu falei. Mas não discuti com ninguém além do nosso ambiente. Só eu acho, tá certo? Quando definiu que ia fazer uma ação contra o clube dos oficiais, eu falei assim, eu acho que não é papel de uma entidade fazer nada contra a outra nessa dimensão. Tá certo? Não compete a mim, tá certo? Fazer uma agressão por uma decisão que é respeitável, muito embora eu discordasse da atitude do coronel Piscinini de cancelar. Tá certo? Sim. Mas ele cancelou, é dentro da soberania do mandato dele lá no clube. Eu não sou sócio do clube. Tá certo? Então eu não poderia interferir na decisão dele. E aí vale para todas as entidades. E eu dialogo com todas as entidades a vida inteira. Você acha que nós erramos em queimar aquelas fotos? Não, a questão não é de erro, de erro ou de acerto. Tá certo? É de posicionamento diferente, ainda que os dois estejam certos nos seus pensamentos. Mas os traíra tem que queimar eles em praça pública certo. Mesmo. Então, isso eu defendi e conversei, mas eu não sofri pressão de ninguém. Eu falei assim, olha, eu vi o capitão batendo no deputado federal. Eu acho que é um equívoco e foi lá dentro da Aspra. Pois foi lá dentro da Aspra. Tá de trairagem, né? Certo. Tá de safadeza. Eu acho, tá? Nós estamos aqui, tem uma associação, 2, 3, 4. Eu entendo que uma associação, tá certo? Nós desmontamos, porque eu discuti isso recentemente, até mesmo com o Rodrigues, tá certo? Nós temos uma caminhada, mas essa caminhada não foi feita de ações convergentes o tempo todo. Nós dificilmente tivemos ao longo desse processo todas as entidades no mesmo momento pensando. Mas eu enquanto classe falo com o seguinte: o rompimento político entre você e o Rodrigues
tá? Vou falar abertamente para vocês dois aqui. Para a classe, será péssimo. Mas eu não tô entendendo por que está sendo colocado dessa forma aqui. Porque o Rodrigo acabou de falar aqui que ele não concorda com a sua tibieza em enfrentar o comando. Mas é isso. Bom, já que o Gonzaga colocou aqui, questão de característica. Eu estou sabendo aqui em público, eu não estava aqui, tá certo? É a mesma coisa que eu já te falei, você não tem mistério. Mas na nossa conversa pessoal, não houve nenhuma manifestação de rompimento, até porque... Mas ele falou em rompimento, foi mesmo. Ele falou que um rompimento, tá certo? Mas é um rompimento aqui, a partir do momento que nós não estamos caminhando no mesmo sentido, nós estamos caminhando no sentido errado. Mas tem espaço para manifestar também. Eu acho, tá certo? Que nós estamos na mesma raia, caminhando na mesma direção com os mesmos propósitos, tá certo? Eu só queria fazer uma observação aqui. E podemos ter, e vamos ter, porque ninguém é igual, nós temos formas de falar e de manifestar. Tá certo? Agora, pega qualquer ação minha, do ponto de vista da ação concreta, não do discurso, não do microfone, tá certo? Que esteja contrariando o projeto ou ação política nossa no sentido de defender os mesmos interesses, os mesmos direitos, na mesma direção. Então deixa eu pontuar exatamente esse ponto que você falou. Primeiro que nós temos que respeitar, isso é fato. E respeitar costuma também, até entendo que respeitar costuma ser sério e verdadeiro com os companheiros que estão na mesma luta. Não se trata aqui de uma posição enquanto presidente de entidade de classe. Enquanto presidente de entidade de classe, você sempre cumpriu seu papel muito bem. Eu não falei de entidade de classe. Não, mas eu estou falando quando você fez o resgate desde quando você estava na ASPA. Mas a partir do momento que você é deputado federal, que goza de imunidade parlamentar, eu acho que a forma de fazer enfrentamento, ela tem que ser um pouco mais veemente. E veemente, eu não vou pedir nunca que você tenha a mesma característica, os dedos da mão não são iguais. Um irmão não é igual ao outro. Eu sou diferente dos meus irmãos, você é diferente do seu, você tem um jeito de agir, eu tenho um jeito de agir. São características diferentes? Bacana. Tem que ser respeitada? Tem que ser respeitada. Agora, não dá para ver o nosso deputado federal, que nós fizemos um projeto político, não cobrar com veemência do comando que vem perseguindo a tropa. E essa cobrança eu te fiz. Tem que ser feita, ela tem que ser feita. Tem que cobrar do comando. Me desculpa, você está sendo leviano. Não estou sendo leviano, não. Você está sendo leviano. Não, eu estou sendo verdadeiro contigo. Não, você está sendo leviano porque você está baseado apenas em discursos, tá certo? Qual discurso? Não, em discurso que você não viu, ouviu ou não viu. Não, eu nunca vi e não ouvi, e agora eu estou afirmando, eu nunca vi e não ouvi você fazer qualquer cobrança mais veemente, tanto do Bianchini, do Elvis Figueiredo e do André Leão, que estão massacrando a tropa. Eu já te disse, Rodrigues, você tem um microfone na Assembleia que você disputa com 77, você usa da estratégia de uma obstrução e fala o tempo que você quiser, tá certo? Perfeito, nós concordamos. Nós não temos. Você está numa comissão aqui na Assembleia que tem 5, 7 deputados. As comissões em Brasília, são de 30 deputados, 60 deputados, como eu estou lá na CCJ. Então você não tem, tá certo? Você não tem o mesmo espaço para você verbalizar publicamente tudo que você queria, tá certo? E ao mesmo tempo, aqui você tem uma condição do ponto de vista do espaço que ocupamos para poder fazer tempo de fala, enfim. Disso eu não discordo de você, uma vírgula. Nesse ponto eu não discordo de você, uma vírgula. O tempo que um deputado estadual tem aqui entre 77 é infinitas vezes maior tempo de tribuna, de comissão, é infinitas vezes maior, mas não é disso que eu estou falando. Não é disso. Você está falando de uma coisa, eu estou falando de outra. Eu estou falando que você precisa cobrar do comandante-geral, do chefe do Estado-Maior, as covardias que eles têm feito. Tem que cobrar, tem que falar, e tem que falar o nome deles. Seja no vídeo, seja numa entrevista, seja num artigo, seja numa nota. É isso que a gente espera. E eu estou falando disso, estou falando na condição de quem vem fazendo enfrentamento com eles diariamente aqui. A covardia, a atrocidade que eles têm feito com a tropa é gigantesca, é todo dia. E eu estou sendo conivente com isso? Não, você não está sendo conivente. Você não está verbalizando. Não está verbalizando. Não está. Então me aponte qual dia, qual áudio, qual vídeo que você foi lá e falou, cobrou das covardias que eles têm feito. É isso que eu estou falando. Uma coisa é o governo. E esse governo só está do jeito que está e está se sustentando por causa do comando, por causa das atrocidades do comando, da dobradinha. Primeiro era Bianchini, e também do Elvis Figueiredo e do André Leão agora. Antes era o Bianchini.
E agora é Elvis Figueiró e André Leão. Nós precisamos, Gonzaga, somar esforços. Você tem imunidade parlamentar. Eu tenho imunidade parlamentar. Nós precisamos cobrar isso do comandante-geral com clareza. As covardias que estão fazendo é demais com a tropa. É demais. Se eles têm coragem de atacar um deputado estadual, se eles têm coragem de atacar um coronel da ativa, imagine o restante da tropa. E é nesse sentido a cobrança. Agora, eu estou sendo verdadeiro. Você está sendo... Estou sendo verdadeiro contigo. Eu tô aqui na sua frente falando na sua frente. Isso não é simplesmente ser verdadeiro. Você está sendo incisivo, tá certo? Você está fazendo uma cobrança, está emitindo um raciocínio, tá certo? Estou cobrando incisivamente de você. Não, você está sendo honesto aqui. Honesto. Tá, mas verdadeiro no sentido de dizer que eu não estou fazendo nada, enfim, porque eu não reproduzo a sua fala, aí você me desculpa. Gonzaga, a gente está até evitando de falar determinadas coisas. É o seguinte, por exemplo... Estou provocando aqui. Não, mas não, Gonzaga, por exemplo, hoje você foi lá na academia. Eu vi sua entrevista e vi a sua justificativa. Nesse momento, sobrinho dele, nesse momento, não dá para você subir num palanque onde está Elbert Figueiró, onde está Fernando Pimentel, onde está André Leão, porque nós sabemos o que eles representam hoje para a nossa tropa, em desfavor. E aí, do soldado ao coronel, nós sabemos o que eles representam. O que eles estão fazendo com a gente, nenhum governo na história fez. Porque governo já sucateou a polícia? Já. Governo já pagou mal? Já. Nós temos Nilton Cardoso, que foi péssimo. O Itamar fez uma parte boa, outra parte ele deixou, porque parcelou o 13º e tal, mas foi bom em outras coisas para nós. O Aécio, no início, foi ruim, tivemos que fazer uma greve, deu um tranco, aí depois ela prendeu. Então nós tivemos governos. Só que o governo, além de ser péssimo, persegue todo mundo. E com o aliado deles principal, que é o comando. O comando da PM tem dado sustentação a este governo corrupto, e que vem arrebentando com a vida de todos nós. Por isso que eu tenho insistido. Nós precisamos centrar esforços e cobrar e mostrar as sacanagens, as atrocidades que o comando está fazendo com a tropa. É isso. Rodrigues, eu não vou disputar com você as convicções, tá certo? Porque convicções nós temos, tá certo? Eu fui no evento institucional, como tenho ido em vários, sempre fui, tá certo? Na academia, eu não fui em palácio, eu fui na academia. Então você não vai, beleza. Não vou, que eu me sinto mal. Eu fui no evento institucional, tá certo? Agora, esse tipo de patrulhamento, eu acho que também, primeiro, que a minha ida lá não traduz absolutamente apoio, conivência com absolutamente nada, tá certo? Bom, não traduz. Claro. Você tem que saber como é que a tropa pensa do outro lado. Mas eu dialogo com a tropa também. Eu dialogo também. Vou pedir só permissão rapidamente pra gente colocar no ar aqui a Paty Melo, que é esposa de militar, e também porque o sargento Erlei acabou passando a informação que parece que é equivocada, ela vai só corrigir aqui pra gente. Pode colocar aí, Ronan. Alô, Paty, boa tarde. Olá, boa tarde. Todo mundo te ouvindo aí. Eu estou querendo só esclarecer o que o Coronel Mendonça falou aí sobre a associação de mulheres. Ô, Coronel, associação, o termo associação, ela remete à união, junção de mulheres. Nem todas têm fim lucrativo, não. Justamente por esse momento que nós estamos passando agora, que a gente quer unir as mulheres e levantar a nossa voz, porque a gente tem voz. Nós, aqui dentro de casa, a gente sabe o peso que nossos maridos carregam. A gente é a primeira a sentir na pele o que eles passam na rua. A gente ajuda a carregar essa farda, que eles honram ela, e a gente acaba honrando também. Então, eu só queria deixar claro para o senhor e para os demais que a nossa associação não é fim lucrativo, não, é só para ajuda. Ajuda as esposas, ajuda as pensionistas, ajuda a mulher. Só para a gente entender, seria uma associação ou seria uma movimentação ou uma organização feminina para apoio às demais? A gente vai começar, é o Russo, né? Coronel Russo, com uma movimentação, a gente já está movimentando, né? Na hora certa as pessoas vão saber, e a gente tem a intenção, sim, de uma associação também. Uma associação onde a gente vai dar apoio às mulheres
que lidam Já que o negócio foi dirigido para mim, lá vai minha opinião. Ó, o que está arrebentando a polícia é essa fragmentação. Sabe? Todo dia se cria uma associação aí. Sabe? Aí você vai falar assim, olha, associação de mulheres, por exemplo, aí, nós já temos uma que, se eu fosse vocês, iriam procurar saber o que essa associação faz e ir lá mudar o viés dessa associação. Tem uma associação que chama Associação Feminina de Assistência Social da Polícia Militar. Essa associação, pelo que eu sei, ela recebe dinheiro das seguradoras que descontam em folha da PM, mais ou menos, ela tem uma renda de R$100 mil por mês. A presidente dessa associação é a esposa do comandante-geral, certo? Então, é uma associação que tem AFAS, Associação Feminina de Assistência Social. Então, eu sugeriria às esposas dos demais militares, já que nós estamos falando de união, e conhecer essa AFAS, e inclusive englobar fileiras para fazer isso que você está se propondo, certo? Criar mais associação. Hoje nós estamos dizendo de extinguir um punhado. A AMEN podia ser extinguida. A associação. Agora é a OPM. A OPM. Deixa a OPM lá. Não, então, é minha opinião. A AMEN poderia ser extinta. A Associação dos Oficiais poderia ser extinta. Por quê? Entidade oficial. Tinha o Clube dos Oficiais em 97 que se alinhou com a Zereta para falar que a água saiu do rio, certo? Aí nós tentamos mudar aquele negócio lá. Aí depois eles voltaram pro Piscininho e o Zé Guilherme, que era CPC, e voltaram pro presidente do clube na época e ainda elegeram o cara deputado. Deixa eu só despedir da Paty. Tá na linha ainda, Paty? Oi? Você tá na linha ainda, né? Queria agradecer a sua participação e semana que vem a gente passa mais informações, então, a respeito da entidade. Deixa eu só dar uma fechadinha aqui, Ruth, por favor. O Coronel Mendonça. Eu respeito a opinião do senhor, né? Como o senhor também vai respeitar a minha. E a opinião da gente já está formada e é isso mesmo. Agora, eu quero agradecer. Sucesso para vocês lá, viu? Sucesso para vocês. Amém. Nós vamos ter. Vamos lá, mas para mim, respeitando minha opinião, eu toda vez que falo que vai fundar uma associação de militares ou de parentes de militares, eu acho que nós estamos fragmentados demais. Mas se vocês querem fundar. A CUME também. É direito. Muito obrigado. Lógico, é direito nosso, tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer o Erlei pelo convite também. Sexta-feira, e nós vamos estar explicando tudo direitinho. Um abraço, Paty. Obrigado por ter participado, viu? Obrigado. Um abraço. Pessoal, o Mendonça hoje não tomou o remedinho dele, não. Ele quer associação só de praça. Oficial não, pode fazer a associação. Mas vamos lá. Eu gostaria de repassar de novo pro Gonzaga aqui, porque eu recebi algumas mensagens de WhatsApp e o pessoal questionando o seguinte, aí passando também a visão geral. Dentro dessa questão do Gonzaga é uma pessoa mais elegante, participa de eventos dentro da corporação. Outras pessoas estão corroborando, Gonzaga, essa questão para você falar sobre esse enfrentamento que começou mais forte agora com o governo do Estado. Qual que vai ser a sua posição, já que hoje, inclusive, você discordou da fala do comandante-geral e deixou o evento, inclusive, antes de terminar? Se a partir de agora a sua postura vai ser uma postura um pouco mais forte, mais incisiva contra o governo e contra esse enfrentamento que o governo lançou, inclusive tentando atribuir aos manifestantes uma ligação com facções criminosas. Olha, eu acho que a minha conduta, ela continua lá mesmo. Eu estou participando de todos os eventos, tá certo? Eu estive desde o primeiro, dia 11 de janeiro de 2016, o evento foi lá na ASPA, ainda foi o ambiente interno, certo? Então, eu não faltei a nenhum. Aliás, faltei um, que eu não consegui chegar aqui a tempo. Foi um evento curto, inclusive. Eu estava no Minas Shop, vindo de Brasília, quando encerrou, e eu voltei para Brasília no mesmo dia. Eu não faltei a nenhum. E tenho mantido a mesma visão de que nós só vamos ganhar alguma coisa, sustentar o que nós temos, pela luta. E é luta política mesmo. Luta de classe mesmo, tá certo? Eu me fiz nesse processo, tá certo? Aí sim, o Mendonça é testemunha. Eu desafio quem de nós todos, de entidade de classe, de parlamentar todo, que participou de mais ato público do que eu. E não é participar de lá não, é de organizar, é de tomar iniciativa.
vou aqui avocar, porque o Mendonça foi um parceiro de longas datas na Associação dos Oficiais, avocar o testemunho dele, dos bastidores, quantos bastidores nós fizemos, tá certo? Longe de holofote, longe de caminhão de som, nós passamos 1 ano e meio. Gonzaga, você comete um erro para mim que eu tenho que falar. Eu dou o testemunho todo. Mas antes de você completar, eu queria te falar um negócio. Eu cobro muito dos outros proposta. E eu lembro que nós construímos junto uma proposta salarial de subsídio, você lembra? Lembro. Colocamos numa cartilha. Foi. E fomos defender aquilo. A proposta nossa foi rejeitada e eles vieram com outra proposta. Tudo bem, nós tivemos até a grandeza de ver que é uma coisa que não atendia a tropa e mudamos, nivelando. E eu acho que uma coisa assim, sabe, que em vez me preocupando é a questão da previdência dos militares. E você sempre foi uma pessoa estudiosa em questão de previdência. Foi-me dito de forma clara que essa questão de previdência, quando nós falamos de 2 coisas, né? Aliás, de 3 coisas: aposentadoria, de pensão e de plano de saúde, certo? Eu fiquei, em determinada época, até encantado com a proposta que a sua equipe estava trabalhando, no sentido de apresentar até um projeto mudando a configuração do nosso instituto para nós conseguirmos não perder aquilo que nós conquistamos. E eu tô vendo, sabe, Rodrigues, esse punhado de candidatura saltitando para tudo quanto é lado, e quando a gente pergunta, sabe, quais, eu tô com dó dos senhores 2 que serão reeleitos no próximo mandato, sabe, porque tem época de ganho, tem época de perda e tem época de lutar para não perder. Tô acompanhando o discurso de todos os candidatos a presidente da República, certo? Vi aquele Ciro Gomes falando no Roda Viva, certo? Se aquele cara foi eleito, nós estamos mortos. A ideia dele é de igualdade total e pronto, acabou. E me preocupa, Gonzaga, o que me preocupa é realmente alguém ter essa cartilha do que nos interessa na Previdência para a gente discutir e trabalhar isso. Rodrigo, Mendonça, então me permita. E aí já mudando o assunto, né? Porque saiu de uma cobrança e caiu na outra aqui. Mas eu queria manifestar só um ponto, que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Ok? Eu acho que o assunto da Previdência é importantíssimo. Nós já discutimos muito esse tema, mas eu acho que uma coisa... Só me permite, nós estamos aqui há 15 minutos do término do programa. Só pedir o pessoal para já, fazendo as suas considerações, ou no caso do Bahia aqui, um pouco mais de tempo, lógico, porque está também se manifestando agora. Mas veja bem, Russo, eu agradeço a sua manifestação, mas veja bem. Quando você fala que estranhou a nossa ausência e, de certa forma, não viu agora recente a gente nas manifestações, né? Eu quero dizer de público aqui, vocês já nos conhecem muito bem, nós quantas vezes já viajamos juntos, nós fomos para vários eventos juntos e não foi a primeira vez que a Aspra participou. Mas eu não falei de ausência. Mas calma que você vai entender o contexto. Veja bem, essa semana, por exemplo, eu até justifiquei com o Rodrigues a minha ausência porque eu tive um problema de saúde e infelizmente minha voz acabou e eu, enfim, fiquei com dificuldade de falar. Mas o Éder estava lá hoje. Mas aguarda que você vai entender. Veja bem, nesse momento, em nenhum momento não tem fragmentação nas entidades de classe. Nós estamos juntos, unidos, tanto é que nesse movimento agora, quem mais trouxe especiais no interior foi a Aspra. Nós trouxemos um ônibus de Juiz de Fora, um ônibus de Uberaba, 600 km, nós trouxemos 2 vans, uma de Lavras e outra de Patos de Minas. A Aspra gastou só nesse evento aqui quase R$12 mil, tá? E não foi a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de evento. Então, assim, a Aspra em nenhum momento saiu do movimento, da luta. Nós já definimos que o bloco de resistência que nós temos aqui é Gonzaga, Rodrigues, Aspra, Centro Social, Ascobom. E a AME também. A AME andou um pouco desviada, mas agora... Mas ela juntou esse bloco de resistência. Então nós andamos juntos reiteradas vezes, não vai ser... E não vai ser
é esse governo, esse comando que vai fragilizar a nossa luta. Você sabe muito bem que a gente já tem longa data de luta e a gente não vai fragilizar o nosso movimento. Vejo que às vezes você pega e fala alguma coisa que não é a realidade, que às vezes a gente perpassa. Por exemplo, aquele episódio quando você pegou e discordou da nossa manifestação e não, por exemplo, queimar a foto do Elbert Figueiredo dos comandantes. Eu expliquei a minha motivação e ainda tenho a convicção que eu fiz certo. Agora, é claro que cada um tem a sua convicção e vai divergir naquilo que achar que é interessante para ele. Mas eu não concordei com aquela forma que você, inclusive, depois foi lá, Bahia, vou te dar uma trairada e nós vamos queimar. E o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, vai com Deus, não é isso? E eu respeitei o seu posicionamento igual você respeitou a minha. Então, assim, eu queria deixar claro que a Aspro não vai fugir da luta, nós vamos continuar nessa toada. E se Deus quiser, dia 7 de outubro agora, nós vamos deixar esse governo para trás e a gente vai finalizar com o nosso candidato que a gente espera que seja eleito, tanto o Gonzaga como o Rodrigues. Nós vamos estar nessa luta. E o Anastasia, Bahia. E a Anastasia também. O Anastasia. Nosso professor Anastasia. Pois é, eu acho que esse esforço aqui de buscarmos convergência, apontar as nossas divergências para mantermos a luta, ela é fundamental, certo? Eu acho que qualquer um de nós que se lança a entidade de classe, que se lança a mandato eletivo, tem que enfrentar essas divergências. O que nós não podemos é fugir do nosso objetivo, do nosso foco, que é a defesa intransigente dos interesses da nossa classe, do ponto de vista salarial, do ponto de vista de condições de trabalho e previdenciário, enfim. Então, eu não tenho dificuldade de conviver com esses questionamentos, eles são necessários, inclusive. Muito embora eu possa e discordo de algumas afirmações a nosso respeito, mas a gente enfrenta isso com a mesma responsabilidade que enfrenta o elogio. O elogio só, nem sempre ele resolve o nosso problema. A crítica também. Você vai apresentar a proposta da Previdência para nós? Não aqui, mas na sua campanha? Olha, tá aqui você, tá o Rodrigues, tá o Russo, e sabe que eu procurei cada um para poder discutir a proposta. Tá certo? Mas consolidou e já está pronta? Ela está pronta do ponto de vista das entidades de classe que fizeram o debate. Tá certo? Aí eu vou falar da Aspra, da OPM, do COPM, do Centro Social, da Ascobom, da União dos Militares, que fez o debate. Então ela está consolidada. A nossa classe, então, tem uma proposta para Tem uma proposta. Tá. E tem uma proposta que vai de encontro a todas as propostas apresentadas por todos os candidatos. Tá certo? Que vai de encontro, que não dialoga. Nós ouvimos ontem o próprio Anastasia. Ele também disse ontem que entende que precisa de mudar, ainda que fazer segregação de massa. Tá certo? Mas antes ele disse que tem que discutir com a classe. Ok. Eu só estou dizendo que, para mim, esse é um problema do Estado. É do plano federal e é de todos os partidos. Tá certo? Todos os partidos estão falando que tem que mexer na Previdência e as candidaturas aqui no Estado também. Eu posso fazer uma pergunta para os quatro aqui? Não, que é uma pergunta que está me encasquetando? Deixa eu complementar. Posso? Tá. Tá certo? Falta só 9 minutos. E aí o seguinte, a proposta está consolidada do nosso ponto de vista. Por que nós não colocamos? Porque a agenda que está realmente precisando ser resolvida é a agenda do atraso do parcelamento de salário. Não dava para colocar duas agendas ao mesmo tempo, duas agendas complexas. Eu mesmo não concordei. Tá, o Rodrigo mesmo não concordou. Claro. E essa é uma agenda que precisa ter um trabalho didático pedagógico, porque é de uma construção de uma proposta. De início de governo. Que precisa de um enfrentamento político e de uma compreensão didática para nós fazermos. No plano federal, se aprovar o texto do jeito que ele está hoje lá no plenário da Câmara para ser aprovado, da PEC 287, nós permanecemos com as mesmas condições que temos hoje na Constituição Federal. E nós trabalhamos muito para isso, todo mundo sabe que nós trabalhamos para isso. Tá certo? O texto nos atende plenamente. Não fiz sozinho, mas tive o meu papel, graças a Deus, reconhecido. Agora, não muda. Se não mudar a Constituição Federal, aqui no Estado continuamos com problema. Tá certo? E é um problema que gostemos ou não gostemos, mas que nós tivemos que enfrentar no governo Itamar Franco, que quis unir os dois institutos, no governo Aécio, que quis tirar todo o recurso, no governo Anastasia, que estabeleceu por lei que iria mudar, que ia regulamentar a nossa Previdência. Então, eu não coloco isso no discurso político ideológico, todo mundo sabe disso. Eu coloco isso no discurso de Estado. Quem nos ameaça é o Estado. Tá certo? E nós precisamos de ter essa clareza, porque vai vir Anastasia, vai vir Márcio da Seda, e tomara que seja Anastasia, que nós estamos trabalhando com ele, mas nós vamos ter que enfrentar.
Tá certo? Então, fazendo uma discussão ampla, não tem problema. proposta nós temos, acho que está consolidada, acho que é uma proposta responsável para preservar o que nós temos. Para preservar o que nós temos, nas condições que nós temos hoje, seja de tempo de serviço, seja de integridade, seja de paridade, seja de fonte de financiamento, seja de valor da pensão, seja de pagamento da pensão. Mas a tropa quer saber, e nós vamos passar um pouquinho do horário aqui, que o menino falou que pode, mesmo falou que pode, a tropa quer saber duas coisas. Eu ia convidar para outro programa, mas não, tudo bem. Nós chamamos o pessoal para uma manifestação bacana, o pessoal foi, eu tomei um carão, porque eu falei que não ia 500, esse número 500 meus pegaram ele aí e tornou ele uma maldição, né? Ô, povo complicado. Mais uma vez, o comandante geral usou, ele falou que vai o comando, a serviço de quem? Do governo. Ah. Pois é, mas não tinha 500, tinha mais de 3 mil pessoas. Tinha mais de 3 mil. E as pessoas se animaram, porque viu que agora nós estamos dispostos ao enfrentamento. A realidade é esta. Então o que acontece? Nós temos uma pauta com 3 aspectos, Gonzaga. O aspecto mais grave é a questão do nosso plano de saúde. Encerramento de convênio no interior. Claro que, além da estratégia que nós vamos fazer, da mobilização, nós precisamos de conhecer qual que é a resposta do governo em relação à nossa pauta. Ora, nós fizemos uma assembleia, apresentamos publicamente uma pauta na mídia. Então vamos, já que o Rodrigues está falando que não cobra de comando, né? E o Rodrigues é maldito nesse comando, tá? Você é maldito, né? No governo passado era o Cabo Júlio, né? Júlio era maldito, que era oposição. Agora, o Rodrigues fizeram até videozinho dele aí, soltaram aí o vídeo, aí o cara falou comigo que ele é drone da polícia que fez. Fez um vídeo contra ele. Eu não estou preocupado com o Russo, com o Rodrigues, comigo, cada um tem sua vida pessoal, tá? Nós estamos unidos em torno de um projeto que todos deveriam estar unidos nele. Sou revoltado com essa associação dos oficiais, com clubes oficiais e com a União dos Reformados. Por que não está conosco nessa pauta? É porque eles sabem que essa pauta acaba enfraquecendo o Pimentel. Então eles ficam lá, certo? Nos esvaziando. Então eu queria fazer uma cobrança. Bolas, pipocas, cobrar do comando, certo? Do comando, em relação a essa questão do IPSM principalmente, porque já houve uma posição anterior que umas entidades que o senhor não estava lá, nenhum de nós, soltam a nota, diz que até maio, não era até maio, que estaria tudo quitado e estaria fazendo os repasses. Então, de fato, eu acho que o comandante-geral diz que não faz política e trabalha em silêncio e que está trabalhando constantemente para resolver isso. Mas o senhor, como deputado federal, e com a capacidade que tem de interlocução, né, a gente precisa de saber como é que foi recebida essa pauta. Porque se ela for rejeitada, Gonzaga, o que nós vamos fazer? Daquela lá nós ocupamos o palácio. E agora? Nós temos que pensar. Senão não vou fazer uso da palavra não, aqui. Só com licença 2004. Aí. Só para saber o seguinte, o pessoal do outro programa está ali, mas já negociei aqui, o pessoal do Tarde Máxima, nós temos mais meia hora, porque inclusive os militares estão mandando mensagem nas redes sociais, pedindo para estender mais o programa, então eles nos atenderam mais meia hora. Então deixa eu, acho que eu... Então vai Gonzaga, depois eu falo. Eu acho que a gente, em 2004, nós tivemos uma experiência e vocês lembram, vocês delegaram a mim a responsabilidade de conversar com o governo, certo? Agora, eu não posso, aí sim seria trairagem, aí sim seria uma irresponsabilidade minha. Eu não posso sair por livre, porque eu sou assim ou sou assado, sair procurando ninguém do governo para saber a resposta. Esse é um processo, é esse o caminho que nós vamos seguir, tá certo? Vamos agora procurar o comando, procurar o governo para obter essa resposta? De que forma isso vai ser feito? Está delegando para mim a responsabilidade? Não. O que eu não posso. Pois é. Cuidado então, com esse trem. Então, é perigoso. Então, eu participei. Você já vi um deputado ir no palácio escondido de uma entidade lá, depois você tomar um punhado de suco de um capitão do bombeiro. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: eu entendo que, e eu acho que o processo é esse, nós temos que tensionar até o governo abrir para negociação, tá certo?
E eu não vejo que já chegou esse momento de ir lá no governo para buscar nada ainda. É tensionamento. É tensionar. Bacana. O nosso caminho continua sendo tensionar. Por quê? Infelizmente, tá? Diferente de alguns outros comandantes, tá certo? E não vou citar nome, porque nem todos os comandantes também foram tão bons assim nesse processo. Né? Nós tivemos muita porta fechada, nós tivemos comandante que já não recebeu, e outros que permitiu e quis negociar conosco, não quer ficar fora desse processo. Então, assim, diferente de outros comandantes, nós tensionamos, tá? E alguns só, eu quero estar na luta com vocês. Não foi assim? Sim. Queremos construir a proposta, então vamos construir a proposta. Nós já tivemos reunião de trabalho para construir proposta. Exatamente. Esse comandante, ele resolveu fazer outro jogo. Tá certo? Fazer o jogo do governo, É um jogo de nos isolar. Independente desse jogo não, do mas governo. só isolar, não. Se fosse só isolar, tava bom. Tô falando em relação a nós, Rodrigo. Tô falando em relação ao processo de negociação, tá certo? Ele resolveu dizer o seguinte, olha, quem negocia aqui sou eu, tá certo? Quem negocia sou eu vou dar o chapéu no vocês, porque vocês estão fazendo aí, estão fazendo baderna, estão fazendo não sei o quê, mas quem vai resolver sou eu. Eu que sou amigo dele, eu que sou próximo dele, eu que sou de confiança dele, tá certo? Então esse é o jogo esse é o jogo que ele tá fazendo. E nós temos que ter clareza disso, tá certo? Não é nem para concordar ou para discordar, é para saber em que jogo nós estamos jogando, tá certo? Então se o comando não tem essa disposição, em outros momentos também não teve. Nós fomos de quem? Fomos num secretário que teve. Danilo de Castro. Então, assim, esse momento, a minha percepção, esse ainda não é o momento de negociação, porque o governo não se dispõe a negociar, e nem o comando a intermediar. Ele está querendo eu sou mais bacana que vocês, eu tenho mais poder que vocês, eu vou dar a resposta e vocês vão ficar aí com a brocha na mão. Tá certo? Esse que é o sentimento, é isso que ele fala. Não com essas palavras, mas plenamente permite nós traduzirmos isso. Então não é o momento, Mendonça, na minha avaliação, de nós procurarmos comando para buscar resposta. E nem o governo. Nós temos que continuar pressionando, porque se o governo quisesse, de fato, dar um passo para o processo de negociação... Aí eu concordo, senhor. Aí eu concordo. Então, sim, e nós já estamos aqui, deixa eu anunciar aqui a próxima reunião. Mendonça. E aí, eu insisto, nós não estamos no momento de negociar, nós estamos no momento de pressionar, de tensionar. Tá certo? Temos que continuar essa pressão, temos que continuar motivando nosso pessoal inativo, que não tem esse risco de imediato. Mas nós vamos ter um problema. Aqui, ó. Esse negócio de abrir PM, PAD contra a liderança, certo? É para intimidar a participação. Eu aprendi que se enforca o ladrão de gado em praça pública, é para intimidar os demais. Então, se o comando, tá lá, né? Diz que filmaram eu tomando cerveja. Peraí, toma cerveja o tempo que quiser. Ele toma cerveja não é proibido. Nos palácios. Então, inclusive tem a cerveja proibida. Tá lá. Diz que tem a proibida mesmo. Fizeram uma filmagem das pessoas que estavam mais próximos ao portão do negócio lá. E diz que vai abrir PAD. Ó, o negócio com vocês aqui. PAD para reserva. Eu com 10 anos de reserva na TRC. PAD vai me tirar só um negocinho, que é a justiça me dá que jogo, é porte de arma. Entendeu? É só isso. Eu já estou com 55 anos, não estou nem preocupado com isso, mas o problema todo é que as pessoas que estão participando, se pega um de nós de liderança. Sabe? Porque eu aprendi isso, foi lá no choque. Aqui, ó, em qualquer movimento, você enfraquece a liderança, você tá chegando onde eu chego. que você mata o cara. Então agora você está chegando onde é a minha preocupação. Se vai abrir um PAD, aí é guerra declarada. Nós abrimos um programa hoje com se abrir um PAD, é guerra declarada. Essa é a minha grande preocupação. É o instrumento que o comando não para de usar. E é por isso que nós precisamos todos ter juízo, tá certo? Para não fazer das nossas posições, às vezes diferentes, o motivo central do o nosso foco não é esse. Se nós não demos conta de conviver com as nossas diferenças para unirmos, nós mesmos vamos plantar a desunião. E depois quem é que vai dar o braço para poder caminhar? Se nós estamos plantando a discórdia em algumas falas nossas mesmo. Tá certo? Então, assim, nesse sentido é que eu entro com a minha posição de nós temos que fazer o exercício necessário de tolerância, inclusive, com as diferenças, com as divergências, para podermos somar. Porque se nós formos, ao longo do processo, apontar divergências... Mas eu cheguei e você falou meia hora. Mas eu sei que não estava aqui. Não, depois que eu cheguei. Depois que eu cheguei. Mas eu queria jogar uma questão para os senhores aqui. Mas eu quero concluir dessa forma. Estão me cobrando aqui. Eu quero concluir dessa forma. Se nós formos entre nós, tá certo? Viver das nossas diferenças para apontar problema, para apontar defeito, e não fazendo as nossas diferenças o instrumento de somatório para nós lutarmos juntos,
Quem vai perder somos nós e a classe, porque há necessidade da união nossa. E união não é um pressuposto de unidade de pensamento unitário. União é mais do que isso, é exatamente conviver com as diferenças. Mas com o debate é muito importante. Claro. O Rodrigo agora. Olha a cara dele de satisfação. E é por isso que a hora que você fez esse diagnóstico a respeito do comando, tá querendo enfraquecer as entidades de classe, principalmente dos praça, porque a dos oficiais já está. Já está debaixo do balaio. Mas esse diagnóstico nós temos. Tá certo? Eu vou dizer aqui, com toda a minha polidez, é o comando que mais teve dificuldade de conviver com o papel das entidades de classe. Não é conviver com Bahia, com Coelho, não. É com o papel das entidades de classe. Mas você suaviza demais. É uma disputa. Mas aí eu tô falando a verdade. Mas você suaviza. Peraí. Mas eu tô fazendo um diagnóstico, Rodrigues. Tá certo? Eu não preciso de xingar. Não é conviver, não, meu. Eu tô falando. Eles estão cometendo atrocidade com a gente. Permite eu terminar, por favor. Tá certo? Na minha avaliação, nesse histórico todo que eu tenho, tá? E ele não é melhor nem pior do que ninguém, mas ele existe. É o comando que tem maior dificuldade de conviver com o papel das entidades de classe. Não é com as pessoas, não. Porque as pessoas não tem problema. É com o papel. Não é dificuldade, tá, ignora, simplesmente ignora. Também não é de ignorar. No sentido de ignora. Não é isso também. Você está suavizando. É no sentido de tentar anular. É no sentido de. É de arrebentar. Enfrenta, né? Enfrenta. É de anular, tá certo? Então é preciso que a gente tenha clareza disso pra gente não brigar entre nós mesmos para poder salvar os outros. Tá certo? Porque se nós brigarmos entre nós estamos salvando os outros. Então as nossas diferenças, as nossas divergências, as nossas até discordâncias, nós temos que dar conta de colocar no caldeirão para poder somar. Porque senão nós já não estamos tão unidos assim no conjunto de coisas. Já tivemos em outro momento. Não tá, porque os traíras foram pro outro lado, Gonzaga. Tudo bem, mas não estamos. Traíra, a OPM foi pro outro lado. Ok, mas não estamos. Eu tô falando de nós que não estamos. OPM, eu não tô União. Eu não tô responsabilizando nem A nem B, Rodrigues. Eu tô dizendo que nós não estamos. Mas é preciso fazer isso. E já não estar. É preciso fazer isso. E já não estar, tá certo? Já é um problema, na minha visão. Nós só ganhamos, ou ganhamos mais, no momento em que nós tínhamos mais força somando. Não era no momento que nós tínhamos força dividindo. Essa é uma premissa. Podemos pegar todos os momentos que nós ganhamos, Gonzaga, mais, nós tínhamos mais força somando. Pra gente avançar nisso que você tá falando, tem uma coisa que a gente vai ter que enfrentar primeiro, que o Mendonça iniciou o assunto ali, eu gostaria de aproveitar o segmento. E passar a palavra para mim. E passar a palavra para o Rodrigues aqui. Mas, aliás, vai ser a primeira opinião que eu quero ouvir a respeito desse assunto. O pessoal da Ativa aqui tá cobrando. Tem algum café quente, esse café que tá gelado. Porque nós chamamos o pessoal da Ativa. Não é isso, Rodrigues? Nós chamamos o pessoal da Ativa. Rodrigues chamou. Gonzaga chamou, Bahia chamou. Tinha muita gente da Ativa, muita gente. Mendonça chamou. Agora eles querem saber o seguinte: essa previsão ou esses boatos de que o comando vai abrir PADs e IPMs, que tem um peso pra gente e um peso bem diferente para eles da Ativa. Então a questão é da gente fazer um bloco, a gente se unir e não tentar blindar, mas a gente acompanhar, a gente estar presente, a gente usar não apenas o jurídico, como também um capital político para blindar agora o pessoal da Ativa, que certamente pode ser vítima de uma caça às bruxas. Que eu espero não se cumpra. Eu espero que o comando não apague. Falamos isso em nota. Não apague o fogo com a gasolina. Foi muito bom você colocar isso. E por mais que o Gonzaga não queira aceitar as cobranças, eu vou continuar fazendo a cobrança dele. De bater no comando. E bater no comando para o comando entender que ele tem que respeitar os mandatos de deputados que são legítimos, que foram confiados por uma categoria. O mandato que você tem, Gonzaga, o comandante-geral tem que respeitar, se é deputado federal. E ele não tem que achar que ele é melhor do que ninguém, não. Porque a posição que você fez aí, a análise dele, e é a posição corretíssima. Quando eu falo, você suaviza nas palavras, porque ele fala, você não dá conta de conviver, você está certo, você está certíssimo. Ele falou aqui, eu falei, também está suavizando. Mas não é só isso, ele não é dar conta de conviver, ele passou a perseguir, trucidar, para se sustentar e dar suporte ao governo bandido, que ele é assessor. O Mendonça coloca muito bem. Ele é assessor de um governador ladrão, corrupto. O coronel Elvis Figueiró, um André Leão e esse tal de coronel Cláudio aí, que esse é um zero à esquerda que nem aparece. Marionete. O que eles fizeram recentemente? O Alexandre foi lá na audiência pública
Bahia já foi lá umas várias vezes, mas o Coelho. Foi lá na audiência pública. Nós estávamos discutindo o mesmo processo, mesma pauta. O Alexandre fez críticas ao governo e ao comando. O comandante da PM foi lá no ouvido desse fraco, isso é um fracote, esse coronel Cláudio, é fraco no comando, chegou ontem a coronel, fez ele abrir o IPM contra o Alexandre. Isso é pilha do comando da PM. E nós sabemos, Mendonça. Porque lá a estrutura deles é maior. Você entendeu? Sim. E a expertise deles para essas atrocidades. Então, quando eu cobro, é nesse sentido. Então, não é a dificuldade que ele tem de lidar com os mandatos de deputados, porque nós representamos legitimamente. Nós não fizemos um concurso isolado ali, estudando sozinho, não. Nós fomos à urna. E mandato tem que ser respeitado. E ele não respeita mandato. Ele não respeita. Se ele não respeita mandato de deputado, mandato de deputado, mandato de presidente de entidade, aí que ele não respeita mesmo. Porque fala, não, Bahia eu mando abrir PM contra ele, o Russo eu mando abrir PM, Mendonça eu mando abrir PM. Então, esse episódio com o Alexandre serve de balizador. O que eu tenho feito? Jurídico, que nós temos as nossas entidades de classe, que aqui eu vou responder objetivamente aos nossos companheiros. Nas nossas entidades de classe, a ASPA, o Bahia está aqui, a AMEN, o Ascobom, o Centro Social dos Cabos Soldado, que são as entidades de classe, que nós podemos contar com elas, nós temos jurídica à disposição. Aliado a isso, nós temos o mandato de um deputado federal e de um deputado estadual, que é a força política da nossa classe hoje, legítima. Porque a grande diferença que nos separa de tantos outros deputados é que nem o mandato dele, nem o meu, nunca entrou um centavo para comprar voto de qualquer um. Os mandatos que nós recebemos é legítimo, que é de reconhecimento de trabalho. Deputado, mas... E isso tem uma força enorme. Então, no Bombeiro, eu convidei o responsável pelo IPM e o coronel corregedor. E agora, recentemente, eu consegui aprovar uma convocação. Porque eles instauraram o IPM com base nas críticas e anexaram, Mendonça. Olha para você ver a ousadia. Cópia das notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Segurança Pública. Então, é aí que eu continuo batendo na mesma tecla. O comando vem trucidando nossa tropa para sustentar o governo. Por isso nós temos que virar a metralhadora em cima do comando. E dizer o tanto que o coronel Elbert Figueiredo é covarde com a tropa, que o André Leão é puxa-saco e covarde. Eles são puxa-sacos e covardes. E eles abandonaram a tropa. E isso é preciso ser verbalizado. Verbalizado porque quem tem mandato parlamentar, e é nesse sentido que a gente tem que empunhar. Então, eu tenho certeza que nós podemos e devemos colocar os nossos mandatos à disposição, porque está claro o jogo está claro, o comando quer sustentar esse governo a qualquer custo, até a eleição. Depois da eleição ele fala assim, agora o seu resultado eu entrego as pontas. Mas estão fazendo isso a qualquer custo. Manter os nossos praças, principalmente, a ferro e fogo, sob vara, sob o medo, sob o terror da transferência, da perseguição, do IPM, da sindicância. Da lei da mordaça. E tentando perseguir os presidentes de entidade de classe. Uma ameaça ali, outra aqui. Como fizeram com Bahia, na véspera. Na véspera de queimar aqueles caixão na Praça 7, mandaram recado pro Bahia, mandaram recado pro Coelho. Então... nós temos que continuar falando a verdade para esse comandante. O comandante geral da PM, Gonzaga, ele não está... ele não reconhece, não. Ele é puxa-saco, ele é covarde, ele é omisso e ele é conivente com o governador ladrão, bandido, corrupto. É isso que nós temos que dizer. Pois é, mas aqui nós precisamos de falar alguma coisa. Russo, não é verdade. Não é verdade que vai se perseguir ou instaurar processo contra militares da ativa que participou de manifestação. Isso não é verdade. E se nós agora é só boato. Se nós divulgarmos... Mas é boato forte. Não tem boato, não. Não tem boato, não. Fazer isso, não. Não tem boato. E tem gente plantando coisa. Não é você, não. Certo? Eu chamei o Rodrigues, falei com ele. Rodrigues, a hora que nós fomos entrar lá no palácio, mostrei ele uma figura que estava lá. Não entra, que o choque tá aí. Que o é ou não é, Bahia? Que o Bob tá aí, que vem Bob, vem choque. Isso é trabalho de guerrilha que nós conhecemos. Trabalho de guerrilha. A boa tarde, a contra-informação, que vai contra a inteligência, como houve uma manifestação muito grande, eles estão com medo da próxima, que vai ser convocado.
E que vai ser muito maior. E isso depende de nós. Porque se nós começarmos a dizer, o sedativo que vai pegar IPM, vai pegar isso, vai pegar não sei o que lá mais, nós estamos simulando o medo da mordaça, etc, etc. O que vai ser feito... O mandato que eu exerço está à disposição deles 24 horas por dia. Eles estão preocupados com isso não, Mendonça. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados da gente abraçar. Não. Se eles sentirem que a gente está à frente, eles vão vir atrás. Eu tô vendo, gente, eu tô em 52 grupos de militares. Mas presta atenção. Eles já sentiram que estava à frente, porque quando foi entrar lá dentro do palácio, quem chamou para entrar estava na frente, não tinha ninguém atrás não, hein? Sim, mas... Então pronto. Você concorda comigo que o comando do governo bateu nas associações? O que eles fizeram? Foram lá, pegaram uma liminar. Você entendeu? Pegaram uma liminar em coisa de 2 horas, que eu nunca vi uma liminar tão rápida, com fatos mentirosos, dizendo que estava depredando, inclusive na área interna do palácio. Mentiras. Eu tenho que agradecer porque fizeram isso. Aqui, eu ainda quero visitar o Eduardo Azeredo e agradecer ele. Se eu ganho hoje o que eu ganho, foi por causa da mendonçada que ele deu de dar aumento diferenciado pra praça. Foi isso. Entendeu? Nós temos que... oficial, viu? Pra oficial. Nós temos que entender isso. Porque se ele desse... Aliás, não foi aumento diferenciado, foi exclusivo, tá? Exclusivo. Se ele desse 20% de aumento naquela época... Se desse o mesmo tratamento. Uma pena que morreu o Valério por um erro de uns traíra que montou o Forleg, que não tinha que montar porcaria nenhuma, aquilo lá. Mas nós já falamos o seguinte. Só 2 minutos que eu vou encerrar minha participação aqui. Então nós temos que falar com a tropa o seguinte. É que não pode falar isso no ar. Mas quem não pode com mandinga não carrega pra toar. O sujeito... O sujeito que se dispõe a arriscar a vida dele pra defender o direito dos outros. Se ele está defendendo Gonzaga, nós não estamos chamando ninguém para derrubar comandante, para indisciplinar, nem... E aliás, diga-se de passagem, certo? Aquele negócio que teve lá no Quito, a tropa viu como é que é. Se abrir qualquer coisa contra os outros, vai fortalecer o movimento. Agora, eu até acho que o único questionamento que está havendo, e mostra que o nosso movimento é vitorioso. É vitorioso. Sobre a conveniência ou não de entrar no palácio. Quem decidiu entrar no palácio sabe quem foi, a imagem nossa está lá. E entrarei de novo. E a minha proposta era de colocar fogo no ônibus. Só que um cara... Fala um trem desse. Mas era. Os caras já vão pilantra desse Lindenberg. Aqui, a minha proposta era essa. Eu fui rechaçado por todo mundo. Isso aí é tática de bandido e nós não somos bandidos. Você aprende a fazer pergunta decente. Mostra que a tropa quer fazer a coisa. Certo. É honesta, correta. Justa. E só tá na rua. Nessa linha, pra poder tirar essa boataria. Primeiro, eu não recebi nenhuma informação nesse sentido. Dizer que não vai abrir, não vou também, porque eu não tenho esse compromisso de ninguém. Não fez parte de nenhum acordo, nós não negociamos nada. Então não estou aqui dizendo que não vai abrir. Mas eu não recebi nenhum indicativo. Nenhum indicativo. O que eu quero dizer é o seguinte: desde 97, nós não tivemos ninguém punido por participar de movimento. Tá certo? Houve, em 2004, uma abertura de inquérito lá pelo Coronel Gentil, mas estava no acordo, o acordo foi cumprido, não abriu. Em 2000... Não, ele abriu, nós enterramos. Não, exatamente, não abriu, foi enterrado. Abriu foi enterrado. E o único que fez, Betão. E que foi para um PAD, nós trabalhando para salvá-lo, e tá aqui o Mendonça de novo, que eu vou, e o Bahia, para não deixar a gente... Cadeado. Que foi o cadeado. E ele fez, e olha que ele fez um movimento contra o nosso movimento, tá certo? E nós salvamos. Nós participamos do processo de defesa. Eu vou falar salvar, não, porque ele pode nem gostar disso. Mas participamos do processo de defesa dele e defesa intransigente. Então, assim, eu acho que nós não temos que potencializar. Mas 97, não, você falou que ninguém foi punido. Foi punido, sim, ué. Não, falei que desde 97. Desde 97, após 97. Tá certo? E se pegar o resultado, nem 97. Né? Não, punido foi. Sim. Foi reparado. Sim, ok. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos ficar plantando também esse caminho. E temos que fazer, e aí sim, o Russo, o Rodrigo, todos nós, temos que ter uma postura muito intransigente com o comando sobre esse aspecto. Tá certo? Nós não podemos permitir voltar a ter uma relação em que seja ameaça para lá, ameaça para cá. Nem nós temos que ameaçar ninguém, nem eles têm que ameaçar a gente com nada. Nós sabemos o nosso papel.
nós conseguimos, o que conseguimos nos últimos anos foi exercendo esse legítimo direito. E se o Elber Figueiredo e o André Leão ganham 41 mil reais, vou repetir, 41 mil reais bruto hoje, graças à nossa manifestação de 1996. Falei na Rádio Tatiaia. Falei na Rádio Tatiaia. Tá certo? Então não adianta. Não adianta querer mentir, não. É 41 mil. Tá lá no CIAF. Não tem como, né? Aqui, voltando ao Estado. A boa vontade do Itamar Franco, que eu agradeço todo dia. Quanto que era, Mendonça? Presidente da OPM, 39 mil reais, por isso que eu não brigo. Se a boa vontade do Itamar Franco era 11,23%, tá aqui o Mendonça, protagonista da revolta nossa. Se você aceita, se anuncia, porque nós não aceitamos. Lá em 2000, a boa vontade do Aécio foi 6%, deu no que deu. Então, sim, tudo foi resultado da nossa luta. Agora, o que nós não podemos, nesse momento, é plantar e muito menos alimentar a expectativa de que vai haver caça às bruxas por aí. Nós temos que monitorar isso corretamente para saber se tem algum indicativo. Nós temos que matar isso no ninho, vamos dizer assim, do ponto de vista até desse processo de construção. E precisamos de chamar a atenção. Nós temos aqui quase que um conflito, e eu ouvi isso ontem. Alguém dizendo, mas vocês estão colocando os inativos contra os ativos, a hora que vocês fizeram isso. Eu falei, de forma alguma, tá certo? Nós sabemos o nosso papel e sabemos o papel da ativa. Isso é o comandante geral da PM. Sabemos o papel da ativa. Nós, os inativos, tá certo? Nós precisamos de alimentar esse processo. A atenção somos nós que temos que fazer. E nós temos que ter isso como responsabilidade, como compromisso com o pessoal da ativa. E o pessoal da ativa tem que ter o compromisso de se juntar no ato. Gonzaga, o Rodrigues parece que vai anunciar isso aqui, eu acho que é uma finalização bacana. O pessoal, e as redes sociais são muito importantes para isso, sabe? Quando você grava um áudio lá da Câmara, o que ele está falando, a gente ouve aqui. Eu tô aqui na Câmara, aquilo nos dá até um alento, sabe? De sentir nosso presente lá através de você. Então, quando a gente vê essa participação, então, o que precisa de ser feito? É anunciar uma reunião de coordenação dos presidentes de entidades. Eu quero anunciar aqui. Deixa eu anunciar então, Mendonça. Eu já falei com o Bahia aqui, como a Aspra, o Centro Social não está presente, mas o Coelho nos atende prontamente. O Russo já está aqui, e Ascobon pelo vice-presidente, o Sargento Salvin. A gente vai fazer uma reunião na semana que vem. Nós vamos escolher aqui, conjunto com os presidentes, a melhor data para encaixar a agenda de todos, talvez na quinta-feira, pela manhã, que é um dia mais tranquilo na Assembleia. Sexta-feira alguns viajam e tal. Vamos ver se a gente faz essa reunião na quinta-feira, para a gente já fazer o balanço do movimento, que eu quero repetir aqui para todos ouvir, foi extremamente positivo, um ato heróico de resistência à ocupação do Palácio. Passou até no Jornal da Globo. Passou em nível nacional. Não, Folha, Estadão, Globo, Hora 1. G1, todos os grandes jornais de circulação nacional. Vamos fazer um balanço, e eu já tenho um requerimento aprovado na Comissão de Segurança Pública, onde nós vamos levar as nossas entidades de classe, inclusive com as entidades de classe da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Sistema Prisional e Socioeducativo, que estão todos na luta. Todos. É bom a gente deixar isso aqui claro. A participação dos agentes penitenciários e socioeducativos, dos policiais civis, policiais militares, bombeiros, ativo e inativo, pensionistas, esposas de filhos que estiveram lá naquele movimento, foi uma demonstração de uma grande união das forças de segurança pública. Então, é bom a gente deixar isso aqui claro. Vamos marcar essa reunião. Exatamente, lá pro dia 14, né? Talvez a gente faça isso até no dia 13, dependendo da situação. Mas, porque 13 é uma data simbólica para nós, 13 de junho. Eu faço na quinta, então, por causa do Gonzaga, então, nós jogamos para quinta. E vamos marcar a próxima mobilização. Nós já temos aquela estratégia que você já conhece. Boa, que ela não foi desencadeada naquele dia. Né? Aquele dia ali foi uma situação que aquilo... E deixando claro que queima de 11 está descartado, que você tem de bandido. E falar com o Carlos Lindenberg, que ele foi extremamente irresponsável, que ele foi moleque naquela colocação, ele foi leviano, e que inclusive... Leviano, Carlos Lindenberg é um pena paga. Não, mas eu também vou processar, mas eu recebi aqui uma mensagem de um amigo em comum nosso aqui, tá aqui, ó, Carlos Lindenberg. Carlos Lindenberg é o diretor do 247 Minas Gerais. Tá aqui, ó. 247. Soma, 2 mais 4, 7. 13. Isso, 247 13, é um site
de rede social petista que recebeu muita verba durante o governo. Tá no Lava Jato lá. Do ladrão do Lula, né? Então, o que acontece? Vamos marcar essa reunião e vamos marcar essa audiência pública. Inclusive, essa audiência pública, Bahia, é para recuperar a situação do IPM do Mendonça, do IPM do Alexandre, e tratar isso com as entidades unificadas. Agora, se for o caso, Mendonça, dentro dessa próxima reunião, e se realmente houver um interesse dos outros servidores civis, nós podemos fazer um movimento unificado. Lembrando que o Sindiúti é PT. PT e Sindiúti é a mesma coisa. Exato. E eu falo isso para Beatriz Cerqueira ouvir, porque ela é nada mais uma assessora do deputado Rogério Corrêa. Então tá fora. Com o braço lá. Tá então, fora. Por isso, mas é bom. É bom porque tem professores e professoras nos ouvindo nesse momento. Você está enganado. Professores e professoras. Agora, os que não são tudo a favor do sindicato, contra o sindicato. Os que não são do sindicato, porque Sindiúti e CUT são apenas braços sindicais do governo aqui. Claro. Isso é fato, são puxadinhos do PT. Rodrigo, agora, os professores mesmos, que não são da direção do sindicato, esses estão realmente revoltados com o governo, porque ele também não cumpriu com o piso nacional de educação. Para eles, todo apoio. Eles estão, para essas pessoas, para esses valorosos professores e professoras, o nosso respeito, mas as nossas eles querem um espaço para participar, além de sindicato. Se nós fosse olhar, os oficiais não vão participar porque o clube não está, União Sem Força. Não, então nós vamos fazer o seguinte, nós fazemos uma reunião entre as entidades da segurança pública e convidamos demais servidores que aí tem muitos servidores que querem participar. Tem outras representações formais que somam conosco e nós vamos somar com eles. Claro. Vamos somar com eles, tá certo? Então tem várias outras pessoas. Inclusive eu fiz uma homenagem, você não estava lá não, você não tinha chegado. Tinha uma professora que veio com ônibus de Valadares, que estava lá aquele dia, você viu chamando ela, mas estava muito enorme. Tem vários parentes de militares que são professores. Tem esposa de policiais e de bombeiros que são professores. Então eu quero aqui, já fazendo a minha parte final, agradecer aqui a nossa Rádio Gerais, aqui na pessoa do vice-presidente das Cobom, Sargento Salvim, e do nosso Ronan. Agradecer aqui o Tenente Coronel Russo, a participação do deputado federal Subtenente Gonzaga, participação aqui do Tenente Coronel Mendonça, do Sargento Bahia, do meu assessor Juarez Gomes, que está aqui nos acompanhando, e dizer aos nossos companheiros da segurança pública, vocês têm liderança, não só como os presidentes de entidade de classe, como lideranças políticas responsáveis e investidas em mandatos, e nós estamos aqui para o que der e vier. Né? Naquele velho ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A minha disposição de acampar lá, eu seria o primeiro a dormir a primeira noite, e eu disse isso claramente. Né? E se for necessário, nós vamos dormir, porque nós temos uma outra proposta, outra estratégia muito boa para a próxima mobilização, e vamos dar uma surpresa muito agradável ao governador. E dizer aqui, por fim, Mendonça, que todos os servidores públicos de Minas Gerais, insatisfeitos, indignados com esse governo corrupto, bandido, serão convidados para a nossa próxima mobilização. E deixar claro aqui o respeito que eu tenho pelos senhores oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro, seja de segundo tenente a coronel, né? Aqueles que tanto ombrearam conosco a vida inteira e que continuam ombreando. Nós precisamos dos senhores, principalmente dos coronéis que estão na reserva, para participar. Você é da PM do Bombeiro, participar conosco, porque nós demos uma demonstração, mais uma vez, não teve um vaso, Tenente Coronel Russo e Tenente Coronel Mendonça, que foi quebrado ou arranhado dentro do palácio. Nós fizemos uma ocupação pacífica, ordeira, tudo de forma democrática. Mas entrar no palácio para nós tinha um efeito e um significado muito especial, que era quebrar a resistência do governador, né? Fernando Pilantrel, do PT. Então fica aqui o meu abraço carinhoso, saiu da zona de conforto, respeitoso, né? E ele viu que ele não pode tudo no estado de Minas Gerais, que ele tem que respeitar os servidores públicos. Só antes de passar pro Mendonça aqui, porque ele foi citado aqui, eu tô mandando um abraço aqui queria mandar um abraço aqui pro Tenente Peçanha, de Juiz de Fora, do Movimento Independente, Juiz de Fora, Capitão André Felipe, Subtenente Correia, e dizer o seguinte, mandar um abraço aqui pro Sargento Prati, meu amigo Sargento Prati, pessoal do grupo aqui, Fibra de Herói, dizendo o seguinte, imagina só, Rodrigues, Marinho e Mendonça na Assembleia, ou seja, a sugestão seria Mendonça no lugar do Piscinini, e o Marinho no lugar do Júlio. É o que tá dizendo aqui. Eu gostaria de... O
Gonzaga, que é um cara que eu tenho, antes de tudo, amizade com ele. Um abraço aí, Prati. Tá, mas pessoal, eu não tenho filiação partidária. Eu já fui candidato a deputado em 2002. E os oficiais, eles gostam do piscininho de som. Entendeu? Tanto é que eu fui candidato a presidente do clube, nem presidente do clube eu não fui eleito. E a representação dos praças está muito bem feita. Mas você reparou que mudou de 2013 pra cá? Mudou nada. Mudou sim, meu. Eleição. Mudou, Mendonça. Mudou. Aqui, ó. 80. Me ajuda isso. 80% do povo quer estar ao lado do poder. Isso é claro. Não vamos nos iludir, não. Iludir, não. Eu lembro uma vez assim que eu tava lá, e me desculpa aí, tá? Mas eu tenho que falar isso, que quando o Coronel Zé Braga Júnior peitou o governador Nildo Cardoso, os coronéis falaram que não assumia. Apareceu o traíra do Dias, assumiu. Foi um péssimo comandante. Assumiu. Então não adianta a gente ficar se iludindo com isso, não, porque quem está no poder, né? Quem está no poder precisa de arrumar uma coisa pra fazer quando tá fora. Isso é bobagem, isso. Pijama, que é o Elvis Figueiredo. Me ajuda aí. Então, quer dizer, por mais que você esteja fazendo sua luta e eu também esteja fazendo, eu não tenho ilusão que isso não sou. Entendeu? E tô tirando o Machado de cabeça dessa candidatura. Machado, o Matuzael vai ser candidato. Você vai ter 1000 votos. Sei não, viu? O Matuzael tá bem articulado. Me ajuda aí, me ajuda aí. Sei não. A tropa. Eu fui candidato. Posso falar o nome do cara aqui? Não tem problema, não? Posso falar? Isso daí que é meu amigo, sabe? Ele é lá de Boa dos Parques, subtenente Edmo Lopes. Eu fui pedir voto. Grande liderança. Eu fui pedir voto ao Edmo. O Edmo falou comigo, senhor Mendonça, eu não voto no coronel de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu falei, mas por que você tem esse ódio do coronel? Eu falei, rapaz, eu era sargento lá no 16º, entendeu? O Coronel Braga ganhava 2 salários, um de secretário e outro de governo, e nós ralando, e só xincha em cima da gente. Então, isso é bobagem. Isso é bobagem. Você entendeu? Ele não conhece esse trem. Não tem jeito. Então, quer dizer, eu tô falando com um amigo aí, aqui, ó, deixa eu te falar um negócio aqui, companheiro. Não vamos navegar na maionese, não. Você, para ser eleito deputado, a primeira coisa que você tem que ter, estrutura de campanha. Dinheiro para fazer campanha. E segundo, voto. Entendeu? E o voto não é pouco, não. O sujeito, para se pretender eleger deputado estadual, ele tem que ter uns 50 mil votos. Federal, o Gonzaga vai ter que arrumar 80 mil no mínimo. Isso é muito difícil. Agora, tem uns politiqueiros aí, que o cara entra para ser cabo eleitoral de deputado federal e ganha um troco por fora. Eu vou tirar licença. Eu tirar licença. Eu não prestaria esse papel, não. Não, mas aqui tem muita gente que presta. E até bom. Depois arruma emprego. Eu lembro que quando o Itamar Franco era governador, que uns caras que vocês falam que são bastante honestos, né? Mas tinha o tal de Henrique Argrives lá, que aquilo era uma raposa. Esse Henrique Argrives, além de tudo, ele mandou me oferecer um emprego para minha esposa no gabinete da Casa Civil, para ganhar 5 mil reais por mês, para mim fazer o que esse povo tá fazendo aí, mas pelegar. A 5 mil, a OPM, mas eu nativa, eles me ofereceram esse salário de 5 mil reais. A OPM? Pelegar. Mas a OPM não ofereceu lá pra esposa do presidente também, não, Mendonça? Não tem esse negócio lá, não? Não tem, a esposa aqui. Não, esse trem, nessa briga aqui igual não. Vai ter uma eleição. Eu fui processado por isso, viu, Rodrigo? Tô respondendo vai ter uma eleição lá. O que nós precisamos de encerrar aqui é o seguinte. O salário do Coronel Cirilo, gente, que é presidente da OPM, é 39 mil. Como é que ele vai brigar por uma reposição de 25 pra base? Se ele já tá no abate-teto, Mendonça. Você viu lá, você viu o contra-cheque dele, 39 mil reais. De abate-teto. Vai brigar com quem? Vai brigar com quem? Por isso que ele se aliou e fica lá mamando nas tetas do governador também. Vou só para encerrar a Mendonçada aqui. Eu escutei um vídeo de um caminhoneiro, né? Que ele escutando. Aí o caminhoneiro falou assim: ô gente, nós vamos continuar como escravo. Porque para o pessoal que está na elite está muito bom. Entendeu? Então, o problema todo é esse. Mas eu queria agradecer aqui à Rádio Gerais e dizer que o debate foi muito importante. E foi muito importante até para a gente mostrar que a gente está unido, sabe? Você falou certo, sabe, Gonzaga? O dia que eles conseguirem quebrar a unidade dos praças, porque as mudanças só vêm através da base, a sociologia ensina isso. Mudança da base. Então, se você, me desculpa as demais entidades aí, mas o carro-chefe, pela estrutura e a história que tem, é a aspa para um cabo soldado. Se um for para um lado e o outro for para o outro, certo? Aí realmente é tudo o que se quer, certo? Então,
às vezes a gente cobra o Bahia aqui pela foto, e é porque a gente é aborrecido mesmo, o Bahia. Mas nós vamos rogar a Deus, né, para te dar força para você estar unido contra não, a favor da nossa pauta. Isso é contra ninguém, não é, Gordade? Não. A pauta aí, gente. E um recado pro governador, Coronel Elber Figueiró, pro Coronel Cláudio. Olha aqui, se quer desmobilizar a gente mesmo, não precisa de PM, não precisa de PAD. É fácil, atende a pauta. Paga, não precisa nem ser os 3 bilhões que o Rodrigo está cobrando. Paga o dinheiro que descontou nosso do IPSM, que é nosso, que está retido indevidamente. Volto pra morar. Paga a quinto dia útil e reposição das perdas. Só inflação. É só inflação. Agora, mas a lei eleitoral não permite. Permite sim, reposição das perdas permite. É isso que o Sérgio de Castro falava lá, sabe? Na medicina, a etiologia da doença. É a causa da insatisfação que tem que ser resolvida, não, Gonzaga? Exatamente. Eu também quero agradecer a Rádio Gerais, ao Alexandre, a Escobon, ao Salvin, todos que estão aqui. Agradecer a oportunidade de fazer um debate público, certo? Eu acho que qualquer um de nós que se dispõe a fazer representação tem que ter, no mínimo, a coragem de fazer o enfrentamento do debate público das divergências. Por mais que isso incomode a gente, certo? Temos que ter franqueza, temos que ter convergência, né? Então eu tenho falado isso. Eu tenho que encarar as críticas com a mesma preocupação ou com a mesma entusiasmo que eu encaro os elogios. Porque as críticas fazem refletir mais do que os elogios. Então, eu acho que eu não precisaria disso, mas aqui reforço e reafirmo a minha mesma disposição de sempre, tá certo? Para o que der e vier, para a luta. E concordo vou pegar a última fala do Mendonça, né? Se quer nos desmobilizar, que resolva o problema. Eu insisto em 2 coisas. Nós nunca conseguimos, Mendonça, nas nossas assembleias, vibrando, chamar para polarização, greve branca, nada, nós nunca conseguimos. Quem conseguiu parar a polícia foi o Azeredo e o Aécio Neves. Então, eu insisto, se o governo não quer realmente uma crise maior, não quer uma ruptura institucional, que resolva o problema. Tá certo? Não é devolver para nossa mão, não. Dizer que nós temos que ter responsáveis, que nós temos que ter paciência, tolerância, compreensão. Isso não é papel nosso, não. Nós estamos esperando há 3 anos. Nós estamos esperando há 3 anos. Isso não é papel nosso, não. O papel nosso agora é de pressionar e de carga total, de carga máxima. Tá certo? Eu sou daqueles que acham que você tem um processo, mas esse processo está esgotando. Está esgotando, né? É só pegar os históricos nossos. Você vai ficar até o final do ano? Então, o governador precisa saber que ele tem, sim, a possibilidade concreta de uma ruptura institucional legítima. Porque não se brinca. Porque não se brinca dessa forma com o conjunto dos servidores, em especial. Mas esse cara é tão safado e debochado que a hora que você olha a campanha do governo, ele tenta fazer campanha usando a PM. Que nós implantamos as bases móveis na região metropolitana e vamos expandir para a MBH até o final do governo. Mentira, não vai expandir nada. Segunda coisa, a criminalidade caiu 35%. Caiu no colo dele, né? Ô, Gonzaga. Mas estatística maquiada. Gonzaga, um governo que está querendo fazer campanha em cima da polícia militar, o que você está falando aí é um recado. Se houver uma ruptura institucional, toda mentirada dele vai pro ralo. Mas aqui, se alguém acredita nessa mentira, não somos nós, né? Não é a nossa classe que acredita, nós estamos vivendo a realidade. Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Salvinho? Vamos à luta, sem luta não há conquista. Vai despedir? Sargento Salvinho fazendo a despedida aqui, o anfitrião nos recebeu aqui, vice-presidente da Ascobon. Eu quero aqui, em nome do presidente Sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon, agradecer a participação aqui do excelentíssimo deputado federal subtenente Gonzaga, do deputado estadual Sargento Rodrigues, do tenente coronel Mendonça e do tenente coronel Russo, presidente da AME. E também com a participação aqui do sargento Bahia, presidente da ASPRA. E dizer o seguinte, aqui tem guerreiros que nos representa de fato. Um programa de tão alta credibilidade como foi hoje, dessas lideranças que são a nata aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, ter colocado suas ideias, dos parlamentares
poderem tido um diálogo, né? Tiveram um diálogo assim de colocar na mesa aquilo que se deve fazer, um diálogo de construção, né? Então eu acho que programa igual a este, e aí os méritos do Coronel Russo, que é o cabeça do programa Plantão Policial toda sexta-feira, está dando essa audiência, essa dinâmica que realmente a Rede Gerais precisava de um programa como esse, e toda a classe está atenta a esse programa. O nível de participação aqui nas redes sociais foi imenso, então estão todos de parabéns e que novos programas como esse possam se repetir. Agradecemos, amigos. Semana que vem a gente volta mais uma vez, dizendo mais uma vez para o senhor comandante-geral, a luta não é contra o senhor, a luta é a favor da classe. Melhor que todos caminhemos juntos. Um grande abraço e até a próxima semana. Você está em sintonia com uma das emissoras da Rede Gerais de Rádio. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço a todo instante. Participe da nossa programação. Visite o nosso site www.redegeraisderadio.com.br e mande o seu recado. Atenção! Você gosta de praticar algum tipo de esporte ou atividade campestre? Aproveite! Temos a mais completa linha de artigos e acessórios para você. Acesse emilitar.com.br e descubra um mundo de novidades. Produtos especializados para operadores do setor de segurança pública. As melhores marcas, os menores preços e total facilidade para pagar. emilitar.com.br. Vale a pena conhecer. Fique ligado, participe do programa Revista Geral. Informação, opinião, debates, entrevistas, participação especial dos operadores da segurança pública e convidados. De segunda a sexta, de 2 às 3 da tarde, com Luiz Carlos Gomes. Transmissão via web, aplicativos e emissoras parceiras da Rede Gerais de Rádio.com.br. Rede Gerais de Rádio. Tarde Máxima.